Bom, pessoal, então, autorizada a gravação, podemos começar. Então, Renovando, bom dia a todas e a todos. É com muita satisfação que o Observatório do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, grupo de estudos criado na Faculdade de Direito da UFMG, em celebração aos 75 anos do Conselho de Contribuintes Mineiro, recebe na data de hoje o Dr. Eduardo de Souza Assis, que é presidente da terceira Câmara do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, é auditor fiscal da Receita Estadual desde 1988, portanto, em 88 tivemos duas efemérides, a Constituição e o ingresso do presidente Eduardo nos quadros do Estado, de modo que isso já denota a sua larga experiência, conhecimento e sabedoria, acima de tudo, no trato das lides tributárias. De modo que, em nome da Faculdade de Direito da UFMG, em meu nome, do professor Onofre e de todos os que aqui compõem o nosso grupo de estudos, presidente Eduardo, nós queríamos agradecer-lhe pelo seu tempo, pela sua gentileza em atender ao convite, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco. O tema eleito é um acórdão, como sempre fazemos, do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, um acórdão da Câmara Especial, que trata do direito ao crédito de ICMS na cessão de bens em comodato, tema intrincado e sobre o qual certamente o presidente Eduardo lançará luzes, após as quais se seguirá um debate que será conduzido pela também conselheira, né, agora do CAF, doutora Mariel Orsi Gameiro, e pela doutora Marina Machado Marques, a quem igualmente cumprimento desde logo. Portanto, sem delongas, eu passo a palavra ao conselheiro Eduardo, com renovados agradecimentos pelo seu tempo, para que possa proferir a sua fala. Com a palavra, conselheiro, e muito obrigado. muito obrigado, meu mestre ilustre, doutor André Mendes Moreira. Eu cumprimento a pessoa de Paulo Saúde, cumprimento a todos e a todas presentes. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra para o Conselho, né, que nós possamos debater esse tema, ainda mais numa seleta e promissora plateia, né, que são os nossos futuros agentes do direito tributário mineiro. Nós já temos um longo período na labuta nessa linha, né? E certamente que em um determinado momento teremos que abandonar a nau para que outros prossigam, né? Bom, muito bem, eu vou projetar um slide aqui, só confirme para mim se ele estará aparecendo. Cadê minha área de trabalho aqui? Aqui. Vamos ver se eu consigo colocá-lo na tela para os senhores. Por um acaso saiu. Está aparecendo para vocês? Ainda não, presidente. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada aqui. Já sei. Ele está aberto, vou fechar ele aqui, porque às vezes é isso que ele não conseguiu. Se agora ele abre. Vai. Por que ele não está querendo abrir para vocês aqui? Eu fiz um teste agora mesmo lá em casa e funcionou bem. Isso já aconteceu outras vezes. Não... É estranho. Conselheiro, se você quiser nos enviar, nós apresentamos para você. Será que eu estou bloqueado aqui da apresentação? Ele está abrindo. Talvez seja o caso de deixar o doutor Eduardo como apresentador, clicar com
com o esquerdo sobre a foto dele, make host, não? Ele tá abrindo para mim aqui tranquilamente. Eu lancei ele na área de trabalho, né? Porque é o modelo. Eduardo, quando o senhor seleciona qual tela disponibilizar, o senhor está disponibilizando a sua própria ou ao lado, talvez? Na área de trabalho aqui Entendi. da máquina, né? Eu posso enviar para o Pedro. Pedro, você Pode. é isso? Beleza. Perfeito. Fazer isso. Aí Fazer isso. a gente já... É. Caminhei pessoal do WhatsApp aí, Pedro. Pode. Chegou já. Já vamos colocar. Travou aí também, Pedro? Aí a gente precisou baixar o arquivo. Não sei, Eduardo, o Lucas vai compartilhar para a gente, por favor. Ele é de dentro da UFMG, parece que o sistema é mais fácil lá. De quem é de dentro da... Bom, Pronto. Está carregando aqui para mim. Então daqui a pouco deve começar. Sim. Pode. Ótimo. Beleza. Tá. tudo bem. Vamos adiantar o slide, então, por favor. Bom, a ideia aqui, né, é trabalhar o acórdão que foi lançado como tema, então eu preparei uma situação da seguinte forma. Primeiro, nós vamos trazer alguns conceitos básicos, mas são poucos, né, para
ilustrar mais a questão. Depois nós vamos fazer a análise do acórdão em especificidade, né, inclusive do próprio acórdão recorrido, né, por tratar-se de um acórdão da Câmara Especial, alguns fundamentos de decisões do Conselho e do Judiciário. No caso do Conselho, eu trago até as questões dos votos vencidos que têm sobressaído nessas decisões. E, por fim, eu tento trazer algum olhar reflexivo sobre essa questão do tributo, comodato e a sua finalidade social. O próximo, por gentileza. Bom, em relação aos conceitos, nós temos que esse acordo, o tema que a gente trabalha, ele está em cima do ativo imobilizado, né? E aí as normas brasileiras de contabilidade definem que esse é um item tangível, né? O que é o bem do ativo, é um item tangível, mantido para o uso da produção, e etc., no caso da nossa produção, do acordo, e que se espera que ele seja utilizado por um período superior, né? Por mais de um período, aliás, superior a 12 meses, que é o considerado período contábil. Nós temos no acórdão também uma relação de creditamento, e aí se trabalha o coeficiente de creditamento. Esse coeficiente nada mais é do que um índice apurado lá no livro, que se registra os bens quando adquire bens do ativo, né, o controle de registro do ativo. E nesse caso ele é feito uma relação das saídas totais com as saídas tributadas, ou seja, abate-se, né, faz um índice menor do que 1, se não todas as saídas forem tributadas, traz-se aí à baila um índice inferior ao índice 1 para apropriação do crédito do ativo imobilizado, desconsiderando, então, aquelas saídas isentas e não tributadas. E temos a questão principal de fundo, que é o comodato, né, que nos termos aí do artigo 579 do Código Civil é definido como um empréstimo, né, a coisa que é emprestada gratuitamente, se perfazendo com a tradição. Muito bem, o próximo, por gentileza. O nosso acórdão de referência, colocado pelos ilustres patronos aí da causa, né, é o acórdão 3.920 de 2002 da Câmara Especial. Eu fiz um recorte especificamente da ementa que nos atinge, né, seria relacionado ao comodato. O que acontece nesse acordo? O fisco promoveu o estorno do crédito, até um crédito apropriado extemporaneamente, que o contribuinte lançava esses bens como se fosse de uso e consumo. E aí, quando ele resolveu que esses seriam ativos imobilizados com direito a crédito ICMS, ele lançou extemporaneamente. O fisco, então, estornou esses créditos sob a alegação de que alguns bens tratavam-se de produtos cedidos em comodato, e, portanto, saída prevista na legislação mineira como não incidência do imposto, essa saída em comodato, e, portanto, deveria de ser estornado naquela parcela do coeficiente de tributação. Ele promove, então, a total exclusão dos créditos lançados como comodato. Na decisão do acórdão recorrido, e desse acórdão, e aí do acórdão recorrido, né, que foi referendado pelo acórdão da Câmara Especial na fase de recursal, eles trouxeram os votos vencedores, né, uma linha de que no laudo pericial efetuado, a pedido da Câmara Cor, ficou identificado que alguns produtos não seriam alheios à atividade de produção do estabelecimento. E, portanto, eles vieram decotando esses produtos, mas dentro desse decote que fizeram, eles excetuaram aqueles bens recebidos e cedidos em comodato. A linha de raciocínio dos julgadores era de que essa apropriação do crédito do comodato, ele deveria estar vinculado àquele produto que estivesse diretamente no estabelecimento comprador do bem e utilizado na sua linha de produção, de forma tal que o produto que saísse de origem deste bem também tivesse a tributação de ICMS. Pautaram essa decisão no parágrafo 1º do artigo... Passaram 2 slides aí. O parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Complementar 87, volta um, fazendo favor. E ele tá indo para frente. Aí. Isso. Mais um. Não, um anterior. Acho que ele andou demais. Foi demais. Ele deu uma corrida aí, Lu. Vamos lá depois do acórdão referenciado,
os votos vencedores do... Que slide que ele está aí. Então, para frente, Lucas. Tá no... Nós estamos no slide número 6. É esse. Parágrafo primeiro. É mais à frente. Esse aí é o número 6. Deve estar com um pequeno delay aqui, Lucas, porque está no slide 2 ainda. Aqui. E a apresentação não iniciou. Agora saiu tudo. Foi. Correto? Agora? Correto. Agora foi. Mais um. Outro. Não. Esse aí está no impugnante, porque você, na hora então pulou. Vamos lá, deixa na emenda aí, não pular. Então, quer dizer, eles excluíram, excluíram os bens que não consideravam a lei no acordo lá da Câmara Especial, mas excepcionaram. Bom, retira-se dessas exclusões os comodados. Então, a próxima, por favor, Lucas. Então, a impugnante lá no acórdão recorrido, né, que é o 2766 de 12 da primeira, ela diz que esses bens são importantes na aplicação do seu negócio, né, do seu processo produtivo, porque eles trabalham materiais refratários na área de canais de corrida dos altos fornos, e que, portanto, seria necessário que um bem como ativo não alheio, né, e utilizado na sua linha de produção, mas cedido a clientes, exatamente para que eles a ajudassem nesse processo. Ela reconheceu lá que, apesar do Estado ter promulgado aí a Instrução Normativa 02 de 2009, que determina que seja cessado o creditamento dos bens quando cedido em comodados, mas ela entende que a própria Lei Complementar 87/96 e também o regulamento do CMS Mineiro dariam guarida a seu interesse. Aí o próximo, por gentileza. Então, nas fundamentações dos vencedores, né, eles pautam, né, eles tornam, acolhem a proposição do lançamento fiscal em relação aos bens expedidos em comodatos, estornando o crédito, mantendo o estorno do crédito, e dizem, no caso aí, que em função da apropriação do crédito, em razão da saída com não tributação dos bens incomodados, previsto no regulamento do ICMS, e também porque esses bens eles não estavam participando diretamente do processo produtivo de quem os comprou. Mais uma tela. Eles fundamentam, então, no parágrafo 1º do artigo 20, na parte final dele, que diz que não dará direito a crédito, né, da lei complementar, que se refira a mercadorias ou serviços, a leis, atividades do estabelecimento, considerando que esse produto, então, estaria fora do estabelecimento adquirente. Também pautam as suas decisões no artigo 71, inciso 1 do regulamento do ICMS, que trata dos estornos de crédito, né? Diz que o crédito será estornado quando vier a ser objeto de operação subsequente não tributado ou isento, que é o caso do primeiro item focado na decisão dos conselheiros nos dois acordos, tanto no recorrido quanto no mantida a decisão lá no especial. Ainda trabalho em cima da própria instrução SUTRI, contestada pela impugnante. Essa instrução SUTRI, ela traça várias considerações acerca do produto, do bem adquirido para fins de comodato, e ao final ela estabelece o seu entendimento de que, como o produto sai sem a tributação, então deveria de sofrer o estorno das entradas que esses produtos se referem. Também, a decisão, retorna um pouquinho, Lucas, por gentileza, ela trabalha em cima do parágrafo 5º, lá do artigo 66, né, especificamente no inciso 1, dizendo que, na mesma forma lá dos entendimentos, que
deve ser, então, o bem propriedade do contribuinte e ser utilizado em suas atividades operacionais, considerando, então, que quando transferido a outrem, eles estariam fora dessas atividades operacionais do adquirente. Então, essas foram as razões dos votos vencedores. Já os votos vencidos, do lado contrário, né, eles acabam por incluir nos bens que seriam excluídos do trabalho fiscal, né, que foi, lembrando, que foram o estorno do crédito, o ICMS lançado no regime de entrada, e aquela oportunidade a Câmara excluiu vários lançamentos relativos a esse, mas extraiu dessas exclusões os bens cedidos incomodados por essas razões já propostas. Mas o voto vencido entende que ele deve, sim, ser incluído, ou seja, deve ser canceladas as exigências, devem ser canceladas as exigências fiscais relacionadas com os bens cedidos incomodados, porque, primeiro, que o crédito pertence ao estabelecimento adquirente, dizendo que, apesar de estarem atuando nos clientes ou em terceiras pessoas, eles desenvolvem atividades que serão faturadas posteriormente com imposto pago e a pedido do próprio comodante. E aí, né, achei interessante as questões dos votos vencidos, é que eles trazem normalmente essas duas situações, né? Quer dizer, se o bem incomodado for colocado à disposição do comodatário e trabalhar numa linha de produção de algum produto que será tributado, então dá-se o direito ao crédito ao comodante. Caso contrário, se esse bem exercer uma outra atividade e não seja tributada pelo ICMS, então deve ser estornado o crédito tributário. É essa linha de fundamentos dos votos vencidos. Eu trouxe também alguns acordos, é o próximo slide, alguns acordos do Conselho trabalhando essa matéria, né, assim, esse mesmo tema, mas envolvendo questões diferentes, matérias diferentes. Nós temos esse de 2010, né, que é uma distribuidora de combustível. Lembrando que as distribuidoras de combustível, elas cedem incomodatos, tanques, bombas, a própria cobertura dos postos varejistas de combustível, demais estandes, às vezes os elevadores de troca de óleo, mas cedem aos postos, os postos montam e são cativos, né? Ou seja, eles trabalham com aquela bandeira da distribuidora. Em 2011 teve um outro, mas veja bem, a linha do Conselho, em todos esses acordos que eu estou trazendo, vocês irão perceber que eles tratam como procedente o lançamento diante daquela situação colocada lá dos votos vencedores desse mesmo, do acordo trazido como tema. Eu trouxe também uma indústria de gás em 2011, depois uma distribuidora de gás em 2016, também cedendo em comodato a alguns produtos, alguns bens, desde que a fidelidade fosse mantida entre o fornecedor, o comodante e o comodatário. Em 2013 tem a mesma distribuidora lá de cima, né? Agora lá em cima foi maioria de votos, nós tivemos um voto vencido naquela linha colocada. Já em 2013, já unanimidade, a mesma distribuidora, a unanimidade, a segunda Câmara, lá em cima a primeira, aqui a segunda, atestando que estaria correto o lançamento fiscal de estorno dos créditos. Temos o 2014, um acordo da terceira Câmara, ele trata de autopeças, e esse eu quis trazer porque ele, diferentemente da situação posta nos outros acordos, a autopeça, principalmente as montadoras, né, as autopeças também, mas em especial as montadoras de veículos, elas trabalham numa linha onde a engenharia faz o desenho da peça, né, efetivamente elas só montam, né, elas fazem o desenho da peça, eles enviam para um determinado fornecedor, ele desenvolve toda a estrutura de moldagem e quando o molde está pronto, ele vende esse molde para a montadora ou para a autopeça, que é aí a acomodatária, e ela cede em comodato esse molde para que ela produza aquela peça exclusivamente para o veículo dela, inclusive nem pode ser vendida em atacado, né, o contrato que eles atribuem. Então, eu trouxe isso também para compreender um outro viés da situação do comodato que existe em Minas Gerais. E aí, por último, uma decisão até que eu acho que foi citada pelo Dr. André no início da nossa conversa, antes até de abrir a sala para todos aí na transmissão, mas é o Acordo 21.354, que trata de telefonia, né? Esse caso da telefonia aí, especificamente, eram comodatos do aparelho celular. Mas nós temos nas teles também incomodando aí os
equipamentos, né, transmissores, para que a gente recepcione sinais de internet, TV a cabo, etc. E aí é uma situação interessante, porque nas decisões judiciais, vocês verão que aí eu estou botando fogo no meu parquinho, né? Vocês verão que os juízes estão decidindo completamente contrário da linha do Conselho. Então, nós temos aí um exemplo lá do TJ de 2016, TJ Mineiro, né? Ele foi bem claro, né, nesse recorte que eu fiz do voto lá, do elemento do acordo, nessa apelação civil, dizendo que a saída dos bens incomodados não caracteriza circulação de mercadoria. Com isso, os estados concordam, né? O próprio regulamento dos estados no Brasil e fora tratam como não tributada essa saída dos bens incomodados. Dando sequência lá, uma vez que não há perda da propriedade dos bens cedidos a terceiro, mantendo-se a posse indireta deles. Também os estados concordam disso. Esse bem pode um dia ser devolvido, porque ele, como se trata de comodato, ele seria um empréstimo. Aí vem a parte polêmica, né, que vai contra as decisões do Conselho. O fato dos bens contabilizados no seu ativo permanente não se encontrar no estabelecimento ou jamais terem sido utilizados em suas atividades, mas remetidos a clientes, não desautoriza nos termos da legislação do ICMS o aproveitamento de crédito. Nós veremos na próxima tela aí uma decisão já do STJ, e esse agravo aí, ele trata da mesma linha que o TJMG, né? Quer dizer, nós estamos vendo que se perpetua essa situação posta no judiciário de que o comodato ele não seria tributado e também manteria o direito a crédito nas entradas. Aí, finalzinho dessa situação, ele traz a súmula lá de 5573 do STF, né, que diz que não constitui fato gerador do imposto a saída de comodato, a circulação do comodato. E cita aí máquinas, utensílios, suplementos, etc. Nós temos o STF também no recurso especial, lá de 2020, aí eu acho que é o que o doutor André se referia, dizendo que essas balizas, né, da lei complementar, que é observado esse balizamento, que creditamento da lei constitucional, o CMS, né, ele é cobrado na entrada e tal, e que a telefonia móvel, considerando o aparelho celular que foi cedido em comodato, ela estaria com total observância da legislação constitucional e infraconstitucional, com direito ao seu creditamento. Então, a gente vê aí que essa linha é adotada. Então, eu trouxe agora, para finalizar, algumas reflexões que eu gostaria de fazer com os conselheiros, aí também utilizando muito da experiência prática que tive, dessas andanças em Minas, né? Verifiquei diversas unidades, tive a oportunidade de trabalhar com diversos setores, na auditoria e nas pendengas, né? Principalmente quando se trata de regime especial, protocolo de intenção, essa coisa é bonita. A roupagem que se dá aí, né? Ela parece fina, mas o que tem lá dentro é uma casca grossa, vamos dizer assim, se me permitem. Mas aí eu trouxe algumas linhas. Inicialmente, eu chamo a atenção para essa situação do crédito, né, vinculado ao bem, porque o ICMS foi todo constituído em cima dessa linha de raciocínio. Olha, nós temos que dar privilegiar a não cumulatividade e que, para isso aconteça, nós temos que dar crédito para tudo que foi adquirido com tributação, desde que a saída também seja tributada. Aí nasceu aquele coeficiente lá que eu trouxe a definição no começo, né, coeficiente de creditamento para fins dos bens do ativo. E isso serve também para outras atividades, como, por exemplo, o transporte. Você tem saída isenta, então a base de cálculo que dará o crédito para ele será proporcionalmente diminuída na medida dessas isenções que saem. E todas as matérias de ICMS são nessa linha, né? E é por isso que a legislação mineira ela traz essa condição, né, de que se a mercadoria sair sem a tributação, seja ela não incidência, isenção ou outra modalidade de não ocorrência do fato gerador, aquela parcela daquele produto deve ser estornado para não prejudicar a cumulatividade, aí já pelo lado da ótica estadual. Porque, na verdade, essa história de não cumulatividade, ela permeia e funciona bem no mercado comercial e industrial, até no prestador de serviço, mas acontece que quem absorve toda essa carga, seja de imposto de consumo, seja de imposto direto ou indireto,
ele recai no consumidor final, nós que adquirimos o bem ao final da cadeia, né? Então, ele é não cumulativo no meio da cadeia, mas ele se acumula com os outros lá no final, e aí o consumidor é que vai pagar a conta dessa história. Então, essas são duas questões que eu trago primeiro na reflexão, né? Essa situação tributária do ICMS e aí, como outros impostos sobre consumo, essa ótica, essa logística dele, para a gente refletir em cima dos bens incomodados. Onde estariam eles aí e como eles refletiriam na própria situação da tributação. A outra é uma indagação que faço, porque quando se vê o bem cedido incomodado, e lá no Código Civil ele é claro, né, gratuitamente, é um empréstimo gratuito, a gente tem uma segunda questão que eu imagino que deveria de ser analisada, que é a liberdade de utilização desse bem e depois a devolução a hora que eu não interessasse mais por ele. E será que isso está ocorrendo nesses casos de comodatos, ou seria uma venda camuflada aí em função da condicional que se dá ao comodante, do comodante dá ao comodatário, dele que ele só adquire os produtos, por exemplo, o que mais vemos aí em shoppings e lanchonetes, né? Aqueles produtos que são vendidos nessa lanchonete, elas guardam a estrita fidelidade com os produtos do comodante, né? Porque você vê a geladeira, a chopeira, a mesa, o porta-guardanapo, porta-copo, porta-cerveja lá naquele estabelecimento, mas você não acha um produto do concorrente ali. Ele fideliza, né, com aquele comodato, aqueles bens, ele fideliza o seu cliente. E aí fica essa questão, né? Seria mesmo gratuidade com liberdade? Seria mesmo um empréstimo isso aí? Ou travestido em empréstimo de uma aparência de venda, né? Que condiciona? Quer dizer, tem uma repercussão de financeira em cima do bem incomodado. E aí, eu até me perdoa a brincadeira, mas é como se a gente emprestasse o carro para o cunhado, né? Mas falasse com o cunhado assim, ó, você vai ficar com o meu carro o tempo que você quiser, mas desde que você busque e leve meus meninos na escola. Então, é mais ou menos assim, né? É gratuito, é livre, mas é condicionado a que você faça o que eu quero, né? Você substitua o que eu tenho que fazer nas minhas atividades. Ainda uma outra situação é porque esses bens não estão restritos, né? Essa seção incomodada não está restrita ao território mineiro, nenhum território estadual. E o que acontece com isso? Por vezes, esses bens, principalmente no setor de autopeça, acontece demais. As distribuidoras nem tanto, porque elas costumam limitar um território, né? Mas existem casos de fronteira que o território, a cidade do lado de lá do estado, do outro estado, ela pertence a distribuidoras de cá. Então, assim, eu cito como exemplo a Aimorés, em Minas, onde já trabalhei. As distribuidoras que fornecem para eles são distribuidoras de Vitória, né? Deveria ser as de Valadares, que está a 150 quilômetros, Vitória está a 250, mas por questões de logística e malha viária, atribuiu-se dessa forma. Então, o que acontece nesses casos? Nós estamos tirando um bem que estaria sendo trabalhado como crédito em Minas, esse bem está indo para o Espírito Santo, ou vice-versa, diferente, ou para qualquer estado de fronteira, está indo para outro estado trabalhar lá, deixando o crédito aqui em Minas, e a parte, tanto social como de débito, seria gerada lá no outro estado. Quer dizer, uma outra sociedade estaria sendo beneficiada com a carga tributária, que é a finalidade do imposto lá do início, né? Então, aí fica aquela história, né? Nesse caso aí, quem estaria pagando a conta do comodato, né? Seria o real, né? Porque o bem não está sendo utilizado no estabelecimento que o adquiriu, né? Mas está sendo utilizado numa outra entidade, numa outra unidade, até da federação, e, portanto, deixando essa dicotomia, essa discrepância de carga tributária aí para uma e para outra população. Então, aí eu estou falando isso aí porque nós estamos, assim, do meu ponto de vista, né, a gente deveria de analisar essa situação dos impostos, né, como pagamentos, em relação aos pagamentos, à arrecadação, e vinculá-la
uma música do Milton Nascimento diz que o artista tem que ir onde o povo está. No meu ponto de vista, o imposto tem que ir onde o povo está, né? E a gente não vê isso nessa distribuição de receita, principalmente se acontece um caso desse que eu citei há pouco, de um comodante fornecer para um comodatário de outra unidade da federação, né? Então, isso aí acaba ferindo, né? E como eu disse antes, nessas minhas andanças aí, a gente via muito a situação dos impostos, assim, uma cidade dormitório ao lado de uma cidade industrial, a industrial recebia distribuição muito maior de receita do que a cidade dormitório, que é onde a população realmente necessitaria dos seus, né, da saúde, educação, a própria estrutura de movimentação, né, vias, etc., porque aquela indústria gera um fator de receita, né, muito superior àquela outra que é comercial, mas aquela comercial que guarda os filhos de quem está trabalhando naquela outra cidade, e até o carro próprio, etc. E tal. Então, é uma questão de ótica que eu acho que a gente tem que ver no lado social, do meu ponto de vista. E outra, que aí eu estou aproveitando, né, uma carona, estou puxando um braseiro aí para o lado de pão de queijo de vocês, porque é o caso que nós estamos vivendo agora da reforma tributária, né? Nós temos um ICMS todo remendado no país inteiro, né? Umas legislações que realmente elas são injustas, elas trazem prejuízo tanto ao empresário quanto à população em geral, distorce na sua cadeia. E aí eu estou dizendo porque eu coloquei ali o brado dos excluídos, que é uma forma da gente tentar, né? Nós, auditores, através das nossas entidades, os seus advogados, através das entidades, também outras possibilidade de tentarmos mostrar esse lado aí pernicioso que está sendo e verificar, né, se na reforma que está hoje no Congresso, se ela possibilita mesmo uma ampla, né, envolvendo toda a cadeia, às vezes a população sabe o que ela quer e para onde e quanto que ela quer pagar. Esse dinheiro será destinado mesmo, os canais estão interligados ali de forma que possam ser fiscalizados ao destino, e eu acho que aí é o nosso momento de manifestar nessa história. Eu estou fazendo um convite mesmo para que analisemos a situação na ótica geral social e que manifestemos na Câmara. Por fim, eu deixo aqui uma frase, mais um, por gentileza, uma questão assim, de como queremos construir essa nossa sociedade diante dos impostos, né, que nos são impingidos. E qual o preço dos retornos nós estamos dispostos a pagar? E sobre qual base de justiça, né? Como distribuir isso aí para que possamos realmente ter uma distribuição equânime e aí mais salutar para o pagamento de todos, né? E de bom grado, para que possamos entender o imposto como ele realmente é, e não sentarmos numa determinada janela e analisarmos somente sobre aquele foco. Eu agradeço, então, essa colaboração, espero não ter estendido muito o meu horário, eu acabei atrasando na questão dos slides, né? Eu deixei ao final aí um e-mail, caso alguém queira entrar em contato, eu estou à disposição lá no Conselho, na Fazenda, será muito prazer contatá-los e debater sobre os temas. Espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado. Bom, uma salva de palmas virtuais, que é o que nos permite o momento, ao nosso presidente Eduardo, eminente conselheiro. Muito obrigado pela exposição. Nós temos hoje um debate que foi preparado pela Mariel e pela Marina. Agora, antes do debate, eu queria apenas trazer 2 pontos para já começar a discussão, conselheiro, que me tocaram na sua fala, que novamente aproveito para elogiar. O primeiro deles, um ponto mais técnico, ou seja, nós temos agora, além da sessão em comodato, decidida pelo STF, nós temos a ADC 49, que diz ser inconstitucional qualquer tributação de remessa interestadual de bens, né, para estabelecimentos da mesma empresa, situadas em outras unidades da federação.
Há embargos declaratórios, com pedido de modulação, mas a proposta que está na mesa é uma modulação para 2022. 2022 já chegou, a verdade é essa. E eu vejo isso com grande preocupação, porque isso me parece que vai ao encontro da sua fala no sentido de desequilibrar as finanças públicas estaduais. Porque a remessa do bem, ela não vai gerar tributação no estado de origem, mas ela vai obrigar o estado de destino a reconhecer o crédito relativo àquele bem, a despeito da remessa não ter sido tributada, porque se o deslocamento é meramente físico, isso o ministro Fachin esclareceu no voto, nos embargos declaratórios, que até o momento está sendo acompanhado, o voto nos declaratórios. Se o deslocamento é meramente físico, o crédito permanece. Se permanece o crédito, obviamente o estado de destino vai ter que reconhecer. Então, eu vou ter remessa de mercadoria do estado A para o estado B, com imposto pago no estado A, sendo creditado no estado B. Enfim, pelo simples fato da remessa, né, sem ser necessária a operação subsequente. Então, eu queria aproveitar um pouquinho para trazer esse ponto e até indagar ao senhor se já há algum posicionamento. Eu sei que há uma solução de consulta do Estado de Minas Gerais dizendo que até a decisão final do STF na DC 49 tem que tributar as transferências interestaduais, ou seja, como se nada tivesse ocorrido, mas janeiro de 22 está chegando e isso me causa grande preocupação do ponto de vista da distribuição de receita entre os entes federados, na linha do que o senhor disse. E conectado com isso, o segundo ponto que eu queria trazer também, para aproveitar todo o seu conhecimento, né, o senhor que já ocupou todas as chefias possíveis e imagináveis no Fisco Mineiro, dentre as reformas tributárias hoje no Congresso do ICMS, tem a PEC 45 e a PEC 110. Né? Eu não vou falar que o imposto de renda é reforma tributária, porque não é. Né? No imposto de renda está se mexendo no que dá certo, para gerar contencioso no que não tem, com o intuito de gerar arrecadação para o ano que vem, haja vista o limite de gastos fiscais. É só isso, não é reforma. É atrapalhar o que dá certo. Mas, falando em reforma, que significa melhorar algo, né? Consertar algo que não funciona tão bem. Na visão do senhor, a PEC 110, essa que foi aprovada, seria um bom caminho para uma reforma mais ampla do ICMS, ou teria que ser algo mais radical, como a PEC 45, aquela que troca tudo por um único imposto? Queria aproveitar a sua nobre presença para ouvir sobre esses dois pontos. Bom, bem interessante, bem intrigante, né? As questões, colocações. Isso é gostoso, gostoso de jeito é isso aí, esse debate em salinha. Bom, primeiro, em relação à DC 49, sabe, quem sou eu para discutir as questões do judiciário, né? Não tem toda essa bagagem, essa carga que os ministros têm, não. Mas eu acho que faltou aí, sabe, está faltando, e aí eu vou usar, né, a discordar das ideias lá do judiciário, verificar o seguinte: qual que é a proposta do ICMS, né, nesse caso aí, tanto da transferência comodato quanto, e aí ficou pior, né, que é do estabelecimento, porque, veja bem, a linha de raciocínio lá é que não há uma saída, né, não há uma circulação econômica do bem, porque está dentro da mesma empresa, ela está passando por um outro estabelecimento filial ou matriz, seja lá o que for, em outra unidade da federação. Se eles tivessem colocado só dentro do próprio Estado, já ia dar um pequeno problema, mas a própria legislação do ICMS já regula isso no 65, né, que ele admite que se faça um caixa único na hora de pagar o tributo e se abata o saldo credor de um estabelecimento no outro. Então, isso tudo bem, estaria dentro da mesma sociedade,
mas não tão bem assim, porque quando se faz essa linha de raciocínio de acreditar mais num lugar do que no outro, no momento de apuração do VAF, ao final do período, aquele município ali, ele será prejudicado em detrimento do outro. Não resta dúvida, porque essa movimentação econômica acaba gerando receita do Estado, mas na distribuição, essa movimentação que não houve lá, mas o dinheiro passou para de cá para bater, ela acaba, de certa forma, prejudicando aquele município no VAF. Então, nós temos uma questão equalizada no Estado, mas não nos municípios. Outra questão é que quando isso passa a fronteira, e aí eu estava dizendo antes, né, aí tirou completamente a lógica do ICMS. Se a gente observar o que é o ICMS, né, iniciado lá, foi criado para quê? Operações relativas à circulação. Mas quando eu imagino que quando o legislador fez isso, ele pensou na seguinte maneira: olha, tem situações que não será saída. Porque lá no artigo 1º do regulamento, quando ele coloca assim, imposto inciso sobre, inciso 1, operações relativas à circulação. Lá no inciso 3 ou 4, me parece, ele fala saída de mercadoria em asta pública. Olha que o legislador, quando ele quis se referir a uma saída, aí ele citou a saída lá na legislação. No outro caso, a questão normal e de lógica do ICMS, algumas operações não serão saídas, mas serão tributadas exatamente para criar essa lógica. Veja bem essa DC 49, o que ela faz? Olha, então tá, eu recebo um determinado produto ou confecciono e aproveitei o crédito das matérias-primas e depois eu passo para o meu estabelecimento no outro estado para que ele seja revendido lá e aí eu não lanço nada, custo nenhum para lá. Os custos ficarão aqui. Se falarmos em apuração federal, tudo bem. Custo na contabilidade centralizada está no CNPJ, matriz. Agora, quando passamos isso para os estados, a forma de apropriação de crédito hoje prevista é o crédito lançado no documento fiscal. Quem tem esse documento fiscal é o remetente, estabelecimento remetente. O outro estabelecimento terá qual documento? Um documento sem lançamento tributário nenhum. Vai ter que se fazer um arranjo para que esse crédito saia daqui e vá para lá. Porque hoje não é assim que funciona. E não funciona por razões tranquilas, né? Porque, veja bem, se nós estamos imaginando um caixa único, qual diferença faria para a empresa ela tributar isso? Ela está tirando o crédito de um determinado lugar e passando para o outro que lá será debitado. Né? Então, está mudando de bolso. É os R$100 que estava de lado esquerdo passou para o lado direito e não interferência nenhuma, vai ser vendido do mesmo jeito a mercadoria lá. E aí eu acho que essas retalhos, eu vou falar assim, essas costuras desses retalhos, né, que foram feitas ao longo do período, aqui acabou com o ICMS e nós conhecemos uma situação aí que chega à beira da loucura, né? Como já dizem os filósofos. É tanto que hoje, no Conselho, a gente passa aperto, porque esse contribuinte está vindo para ser julgado em cima do regulamento do ICMS ou em cima dos regimes especiais que agora viraram outros regulamentos paralelos que andam pelo estado de Minas afora, né? Não só em Minas, isso não é privilégio mineiro, não, isso está no Brasil inteiro, né? Para se ajeitar a coisa e não prejudicar o contribuinte, faça um ajustamento do regime especial e lá no julgamento a gente passa e vários chegam lá com defeitos, né, que são insolucionáveis quando chega na esfera de julgamento, né, porque ele abriu para um regime especial para alocar, que eu acho que vai ter que ser feito talvez um regime para que os estados recepcionem essa situação da DC 49, ou alterar a legislação, que seria o mais correto, né, para que o crédito ande, e não fique o crédito para a sociedade mineira, enquanto o débito está lá na sociedade paulista, por exemplo. Viu, Maria? Estou passando a melhor parte para vocês aí. E quanto às PECs, aí, doutor André, isso já deu briga dentro de casa, que eu vou te contar, viu? Porque lá na fazenda você tem gente defendendo tudo quanto é lado, né? Como, logicamente, né, nas outras sentadas também em rodada. Mas o que acontece? Os estados, auxiliados até por várias entidades, né, da sociedade, eles trabalharam muito essa PEC 110, né, e aí ela hoje é assinada por todos os governadores, pelo próprio ministro Paulo Guedes, mas do meu ponto de vista a coisa ainda está errada. Quando eu pude participar, interferindo aí, Minas Gerais tem um representante não só dentro do Concerfaz, mas também na entidade privada, né, que está ajudando aos estudos.
E aí nós pudemos mandar algumas questões. Eu falei, gente, a coisa teria que ser mais ampla. Porque você não pode, enquanto nós ficarmos pensando o tributo fatiado, né, o que é municipal, o que é federal, o que é estadual, nós não estamos pensando na sociedade, porque essa carga, de uma maneira, uma forma ou de outra, ela vai cair lá no consumidor. E se não fizermos uma reforma ampla para falar assim, olha, cadê a parte da pirâmide que está recolhendo proporcionalmente? Porque o que nós sabemos hoje é que quanto menos possuidor de riquezas é hoje o cidadão brasileiro, proporcionalmente a sua receita é o que mais paga. Isso está bem demonstrado pela Receita Federal na parte tributária deles, na nossa, e nem se fala, né? Porque o arroz é o mesmo que nós temos à mesa, né? Tanto do que tem mais condições como não tem, quem não tem. E aí, do meu ponto de vista, e eu coloquei isso lá, nós deveríamos ter começado essa pergunta para a sociedade, sabe? Buscando exemplos que deram certo, nós temos vários no mundo, né? Que poderia se encaixar a nossa. Olha, gente, o exemplo lá é esse, ó. Necessita-se de consumir tantos por cento do PIB para que se dê essa condição de vida traçada aqui para o cidadão. E aí nós queremos o que com isso aqui? Queremos tudo? Então nós vamos tributar dessa forma. Mas aí tem que mexer com a cadeia toda, né? Isso que estão fazendo, do meu ponto de vista, será uma coxa de retalho novo, sabe? Isso vai acabar depois a gente chegando nessa mesma situação que estamos hoje, infelizmente. Tá? Mas aí é opinião própria, doutor André. Não estou em nome da Fazenda aqui não, porque lá eles defendem muito a 110. Claro, e eu agradeço, conselheiro, as suas sábias palavras. Muito obrigado, e sem delongas eu passo, então, à doutora Mariel, que vai conduzir com a excelência que lhe é atávica os debates sobre a fala do presidente Eduardo de Souza Assis. Bom, obrigada, doutora André. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu vou iniciar minha fala dizendo que eu tive muita sorte no Conselho de Contribuintes, porque eu só tive contato com presidentes excelentes, né, Eduardo? Estou aqui puxando uma sardinha largada, mas ela é verdadeira, ela é real, ela é genuína. Né? Tive contato, eu fui suplente, tive contato com o Eduardo ali na terceira, com o Carlos na segunda e com o Manuel Júnior na primeira. Então, assim, o que eu aprendi, o que eu absorvi dessa experiência deles foi incrível, né? O Eduardo entrou em 1988 na Fazenda, eu nasci em 88, então, com certeza, meu objetivo maior era absorver o máximo possível da carga de experiência deles, e eram sempre debates muito sólidos, muito bacanas, e, por vezes, né, regados a alguns chocolates que o doutor Eduardo nos fornecia com uma gentileza maravilhosa. Bom, eu não vou me alongar, professor, eu vou pontuar algumas coisas para não ser repetitiva, porque o doutor Eduardo acabou, né, exaurindo brilhantemente o assunto. O resumo que eu entreguei para o pessoal, eu e a Marina, só uma questão. A doutora Marina, ela está em trânsito, talvez ela tenha um pouquinho de dificuldade de falar conosco aqui, isso foi avisado antecipadamente para o doutor Pedro e para o doutor André, e é essa a razão pela qual talvez ela não consiga. Mas continuando, a questão do ICMS, a glosa de crédito do ICMS sobre bens de comodato, no Conselho de Contribuintes, a meu ver, é equivocado. Primeiro porque eu sustento uma opinião de que a jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuintes, ela é um pouco engessada, ela é um pouco inflexível, exatamente pela limitação que é dada ao conselheiro de obediência à legislação mineira, sem que possa aí adentrar outras razões, como se entra no TJ de Minas Gerais e como foi posta pelo próprio STJ e no STF. Então, de início e logo, eu discordo da posição em relação à glosa dos créditos de ICMS de bens cedidos acomodados. Segundo ponto, são quais os argumentos são utilizados para que se defenda a constitucionalidade da utilização desses créditos da saída desses bens de sede comodato. O doutor André, brilhantemente, num artigo que foi publicado na revista Dialética em novembro de 2014, ele faz uma explanação inicialmente histórica de como funcionam os IVAs. Os IVAs, eles funcionam de duas formas em relação à utilização de crédito. Nós temos o IVA renda
em que a utilização do crédito ela é parcelada de acordo com o rendimento que esse bem escriturado como ativo imobilizado ele vai gerando para a empresa e, consequentemente, vai gerando também o imposto àquele determinado ente federado. E nós temos o IVA consumo, em que é concedido o crédito de uma vez só, ao invés de parcelado. Aqui, a gente está falando do crédito no SIAP, a razão de 1,48 avos, quando escriturados no ativo imobilizado. No Brasil, no primeiro momento, nós tivemos o comportamento posto na Lei Complementar 87 de 1996, do IVA consumo, ou seja, a utilização de crédito no primeiro momento de forma única, quando o bem ele era escriturado como ativo imobilizado. Eis que, na alteração trazida pela Lei Complementar 102 de 2000, isso mudou para a sistemática, né, igual ao IVA-renda, em que há esse aproveitamento de crédito paulatino e parcelado em 48 vezes, né, na razão aí do rendimento e dos impostos. Além disso, o argumento que eu acredito que é o protagonista, em que pese ele não ser único e exclusivo, é justamente a inexistência da transferência de propriedade na saída do bem comodato. O comodato composto pelo Código Civil, ele é um empréstimo. Isso é muito comum em alguns segmentos, como colocado pelo Dr. Eduardo. O pessoal que empresta lá geladeira, não sei se vocês bebem, a Skol, a Brahma e outras cervejas e afins, em que a geladeira ela é realmente dotada daqueles adesivos laterais em que a gente consegue identificar o produto, ou nas montadoras. Nós tivemos um caso emblemático julgado em 2009, que foi o caso da Fiat. A Fiat ela cedeu alguns equipamentos em comodato para a produção de peças, e ela foi autuada pelo Estado de Minas Gerais. Nessa autuação específica de 2009, o Conselho de Contribuintes entendeu que ela fazia jus ao crédito. E logo depois dessa decisão do Conselho de Contribuintes, foi lavrada a instrução normativa SUTRI 02 de 2009, que veda expressamente a utilização de créditos nesses casos específicos de bens cedidos em comodato. Isso implica dizer o quê? 2 pontos. A questão da transferência da titularidade, ela vai implicar no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Esse artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, ele fala, o doutor André fala isso na tese de doutorado dele, ele chama de operações intercalares para o ICMS, né? Existe uma vedação expressa de utilização de crédito quando as operações, ou elas são não tributadas, ou elas são isentas, seja no para trás, ou seja no para frente. Nas alíneas A e B, a linha A, ela trata do para frente. A linha B, que é justamente o que a gente está falando aqui de comodato, ela vai falar dos créditos do para trás. Por quê? Porque a empresa ela comprou o equipamento, escriturou como ativo imobilizado e depois deu a saída em sede de comodato. Então, nessa parte do para trás, ela se utilizou do crédito, ainda que a razão aí do SIAP é 1,48 avos. Então, a transferência de titularidade, casado aí com essa pontuação, essa vedação expressa da Constituição Federal, vai vir da seguinte maneira. O que nós temos em relação à vedação de utilização de crédito no para trás diz respeito às operações de venda com transferência de titularidade. Essa vedação expressa de crédito não diz respeito às operações de comodato. As operações de comodato são meros empréstimos. Não, meros empréstimos, ainda que sejam de bens móveis, em relação às outras situações fáticas que nós enfrentamos aí, sobre, por exemplo, alguns esquemas fraudulentos, que foi citado pelo doutor Eduardo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à previsão que vem no artigo 20, parágrafo 3º, deixa eu só dar uma coladinha, artigo 20, desculpa, parágrafo 1º da Lei Complementar 87 de 96. O artigo 20, parágrafo 1º, ele vai falar o seguinte para a gente, para compensação, se refere ao artigo anterior, é assegurado o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações que tenha resultado a entrada de mercadoria real simbólica no estabelecimento. Não dão direito a crédito às entradas de mercadoria e a utilização de serviços resultantes de operações ou prestações
isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. A vedação expressa ali da Lei Complementar 87/96, ela vai trazer dois requisitos para além do requisito que é posto da vedação expressa da Constituição Federal. O primeiro é a configuração da saída pela não incidência ou pela isenção, e o segundo requisito, que aquele determinado bem que está em comodato seja inerente à atividade empresarial. E aí eu acredito, doutor André, doutor Eduardo, não sei se vocês vão concordar comigo, em algumas decisões que eu li, tanto do Conselho, como algumas decisões que eu li do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, existe uma confusão nessa vinculação da atividade empresarial do comodante e das duas partes que são envolvidas, daquele que cede o bem comodato e daquele que recebe o bem comodato. Por quê? O que cede o bem comodato, veja bem, isso é um ponto de discussão, né? Porque a lei complementar, ela vai bater justamente nesse requisito da vinculação à atividade empresarial. E o caso do repetitivo do STF, que estava composto por um time dos sonhos, doutor André Mendes Moreira, Roque Antônio Carrasa, ali nas sustentações orais, que foi decidido agora em novembro de 2020, tratava da cessão de telefones celulares, em que os clientes, quando contratantes de um plano Supermaster Plus de telefonia, de dados e afins, tinham esses telefones celulares concedidos. Além disso, eles fazem no meio do negócio uma diferenciação de celulares, de modems, de outros afins. Então, vejam bem, isso está diretamente relacionado à atividade empresarial de quem cede aquilo em comodato. A telefonia, ela funciona e está diretamente relacionada à prestação de serviço de dados e outros afins à utilização do telefone celular. Então, a cessão do comodato vem em relação a isso. Agora, diferentemente disso, é o segmento de indústria, de bebidas, geladeiras e outros afins. Por quê? O pessoal que está na indústria de bebidas e cede em comodato geladeira não tem uma atividade empresarial parecida com a atividade empresarial de um bar, do boteco. Em que pese, eu acredito que uma situação é diferente da outra. Entretanto, os argumentos que embasam a possibilidade da utilização do crédito não vão permear essas diferenciações, porque os argumentos protagonistas residem justamente na questão da vinculação à atividade empresarial de quem cede os bens em comodato, além disso, da própria transferência de crédito, e eu acredito que a jurisprudência ela foi construída em cima disso, né, em razão dessa inexistência de vedação expressa, exceto pela Instrução Normativa 02 de 2009 no Estado de Minas Gerais. Eu coloco até outro ponto para discussão, além da vinculação em relação à atividade empresarial, seja de quem cede em comodato, seja de quem recebe em comodato, a questão da vedação posta pela Instrução Normativa. Primeiro, pode o Estado de Minas Gerais vedar expressamente a utilização de crédito de bens cedidos em comodato? Segundo ponto, ainda que o Estado de Minas Gerais nos responda que pode fazê-lo por instrução normativa? Esses são alguns pontos que eu trouxe para a discussão, doutor André. Eu não vou colocar o repetitivo, né? Nós estudamos o repetitivo, ele trouxe esse caso específico. Eu acho que é um precedente importante. Hoje de manhã, eu prometi que eu não ia falar mal do STF, mas, veja só, o meu falar mal do STF não mora em razão da tecnicidade da decisão que foi proferida, porque eu acredito que foi correta e é a linha que eu adoto pela constitucionalidade da utilização dos créditos de ICMS de bens cedidos em comodato. Mas o que isso vai nos trazer de reflexo em outras situações, em outros casos concretos, e como é que o Estado vai fazer, como é que o Estado vai operacionalizar isso? Porque, como o Eduardo falou, às vezes chega lá no julgamento administrativo uma bagunça, uma coxa de retalhos. E aí o conselheiro está atrelado. Isso gera só mais contencioso
isso só vai lá para o TJ do Estado de Minas Gerais e vai abalroando, um tanto de autuações não fazem o menor sentido. Aí eu entro em outra discussão do papel do Conselho Administrativo e outros afins. Mas eram essas as ponderações que eu queria trazer. Peço desculpa se eu me alonguei, acho que não, falei 8 minutos. Falou de forma clara, concisa, consistente e coerente, como lhe é inerente, doutora Mariel. Muito obrigado pelos comentários. Então, vamos abrir aqui para todos que queiram se manifestar, né, antes de devolvermos a palavra ao nosso convidado, né, o eminente presidente Eduardo de Souza Assis. Então, está aberta a palavra. Posso só falar um trem que eu esqueci de comentar? Nessa decisão da Câmara Especial do Conselho de Contribuintes, vejam só, o conselheiro que teve o voto vencido na Câmara Baixa, ele trata de 3 bens e ele trata da utilização de créditos desses bens de formas diferenciadas. Por que isso me chamou a atenção? Porque quando nós estávamos na mesa do Conselho, discutindo a questão da glosa de créditos, especialmente em relação à classificação do que é uso e consumo e do que é ativo imobilizado, a gente ficava doido, porque a gente tinha que descobrir para que servia aquilo, às vezes não tinha um parecer da assessoria, às vezes não tinha uma perícia suficiente para esclarecer, só tinha lá o site, algumas explicações dadas pelo contribuinte, mas ele fala de forma diferenciada. Ele dá o crédito em relação... Deixa eu só colar aqui, professor. São três pontos. Ele concede o direito ao crédito quanto ao misturador intensivo, ele mantém a glosa do acionamento do MEC troca rápida, que em que pese a atuação junto aos clientes se trata de atividade não tributada pelo ICMS, e quanto aos fornos de coqueifação modular, como são equipamentos para produção, admitem o creditamento em parcelas. Então, um ele concede o crédito, o outro ele mantém a glosa e o outro ele fala como se fosse, de fato, o ativo mobilizado em 48 parcelas. Então, ele trouxe essa diferenciação. Eu não tive acesso aos autos, talvez o Eduardo, né, possa até, né, nos dar mais detalhes, mas o que eu extraí do acordo, do voto vencido ali da Câmara Baixa, é que ele faz uma diferenciação ali entre os bens cedidos em comodato, dando um tratamento para cada um, e ele trata de 3, enquanto o relatório e a decisão vencida trata só de 2, que é esse acionamento e que é esse forno de coqueifação modular. Eu dei até uma pesquisada para saber o que é cada coisa. Mas é isso, é só esse ponto que eu achei um pouco, deveras estranho da decisão. Olha, é muito interessante a discussão, porque ela advém, na verdade, de uma regra constitucional que veio para suplantar a jurisprudência do STF, né, que nos anos 1970, 1980, concedia crédito presumido, mesmo em operações realizadas por entes imunes. Então, havia uma venda por um ente imune, essa venda não era tributada, mas o adquirente se creditava, exatamente para não quebrar a não cumulatividade. Então, pela necessidade de caixa dos estados, é que se editou, em 1983, a Emenda Constitucional 23, que foi a Emenda Passos Porto. E foi essa emenda que levou para a Constituição a regra segundo a qual, havendo isenção ou não incidência intercalar, torna-se o crédito. Buscava-se, com isso, não prejudicar, né, ou elevar a arrecadação dos estados que estavam perdendo diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? O que nos traz aqui hoje a essa discussão se a cessão de bens em comodato gera ou não crédito, né? Mas aqui tem um ponto relevante. Temos uma decisão do STF agora, voltando ao ponto inicial, na ADC 49, que traz um impacto muito grande
para os estados, temos a decisão na cessão de bens incomodados, que também traz impacto, né, na arrecadação dos estados. Será que não é necessário uma lei complementar regulamentando isso, regulamentando a transferência de crédito, ou até mesmo, se uma reforma mais ampla não é possível, presidente Eduardo, ao menos uma PEC 110 para organizar minimamente a casa. E aqui eu aproveito para registrar a quem passo a palavra incontinente, a presença do professor Onofre Alves Batista Júnior, que é co-líder, cofundador deste nosso grupo, em homenagem ao Conselho de Contribuintes de Minas Gerais. Professor Onofre, a palavra é de Vossa Excelência. Professor André, eu tive um pequeno probleminha no trajeto na estrada aqui, um pequeno defeito de automóvel que acabou me deixando de fora, mas mesmo atrasado, eu não posso deixar jamais de aqui estar, nem que seja para me desculpar pelo tão demorado atraso que quase que eu chego apenas para falar tchau, né? Se é que não o fiz, né? Mas aqui estou tão somente para poder marcar minha presença e comparecer junto ao meu colega de Universidade Federal de Minas Gerais, futuro livre docente, né? E o mais prestigiado dos professores de direito tributário do momento, professor André Mendes Moreira. Professor Onofre, suas gentis palavras, que obviamente não consigo sequer retribuir, né, dada a extensão dos adjetivos que seria necessária para descrevê-lo, muito me enaltece. Estávamos aqui a dizer o seguinte: o Supremo decidiu que, cedendo bens incomodados, mantém-se o crédito do ICMS. O Supremo decidiu que, transferindo bens entre estabelecimentos da mesma empresa, mantém-se o crédito do ICMS e não há incidência nessa transferência. O Supremo reformulou o imposto. A verdade é essa. Será que, tal e qual foi feito por meio da emenda Passos Porto, em 1983, o melhor caminho, nesse momento, não é uma lei complementar para regular os efeitos desse posicionamento do Supremo em relação à repartição de receitas entre os estados, né? Uma lei complementar para que diga se haverá ou não um fundo de compensação dos estados ganhadores e perdedores com essas decisões, ou até mesmo, né, uma PEC 110, que tem o apoio, ao menos formal, dos estados da federação, para que se resolva esse imbróglio. Eu estou aqui a pensar, meditar, e já trouxe esse assunto, trago novamente, porque me parece que nós estamos diante de um momento de decisão, um momento no qual o posicionamento do Supremo, e digo em especial na ADC 49, mas que vai na linha da cessão de bens incomodados, ele resolveu um litígio, né, que em muitos casos nem era litígio, né, como o conselheiro Eduardo já disse, na transferência de bens entre estabelecimentos, as empresas optavam por pagar e se creditar no outro estado, né? Há até um projeto de lei complementar agora para regular a DC 49, que dá a opção do contribuinte pagar e se creditar, mas esse projeto de lei é inconstitucional, porque não se pode dar ao contribuinte a opção de pagar um imposto que o Supremo diz que é inconstitucional. Ou o tributo é válido e é devido, ou ele não pode ser cobrado. O Supremo diz, não pode cobrar. Se não pode cobrar, não pode pagar. Só acompanha o débito onde ele está, né? Porque senão você nulifica o princípio da não cumulatividade. Talvez esse seja a maior dificuldade desse julgado, né? Como vários outros, o Supremo às vezes decide um pouco assodadamente e destrói às vezes a característica do tributo, né?
o crédito tem de estar onde o débito está, sob pena de você nulificar o princípio da não. A princípio, não, vamos falar, a técnica da não cumulatividade. Porque você imagina, se o débito vai lá para a ponta e o crédito fica aqui, você impediu a compensação. E como ela não pode ser impedida, o crédito tem de acompanhar o débito onde ele está. Senão, não há não cumulatividade. Você nega a técnica da não cumulatividade. Me parece que isso traz subjacente à não cumulatividade a possibilidade do crédito ser transferido, quase como uma necessidade do próprio mecanismo do tributo, né? Senão, nós vamos gerar um problema, alguém vai acumular crédito e o outro vai acumular débito, né? E o tributo a ser recolhido seria falsamente, ou então permitir, não é, tal qual na exportação, usar esse crédito para nulificar no mesmo núcleo do CNPJ, né, neutralizar o tributo. Senão, nós vamos gerar um problema do tamanho do elefante, né, nessa questão. O ICMS ele merecia uma nova consideração há muito tempo, né, André? Porque o tributo estar na origem é uma anomalia, porque você não capta, você acumula tributo onde a riqueza é produzida e onde já, por sua vez, é mais rico, onde tem mais infraestrutura. Você acumula em São Paulo, né, o tributo. Quando, na verdade, se o tributo é um tributo de repercussão, à luz da capacidade contributiva, ele necessariamente deveria estar no destino. Salvo Botucatu, ia estar São Paulo todo capturando ali tributo. O que vai acontecer é o seguinte, que você não vai capturar a verdadeira capacidade contributiva na repercussão do consumidor de fato, na medida que o tributo ficou lá atrás, né, no estado produtor. Então, o ICMS ele é para funcionar no destino. Essa anomalia do ICMS na origem, no destino apenas para o que interessava aos estados, que Minas ficou calada, porque para ela era boa, São Paulo, na época, atuou, então ficou no destino. Energia elétrica, combustível e telecomunicações e tal, porque interessava ficar no destino, porque é ali que está o consumo, né? E interessava ficar na origem no que fosse mandar para os outros estados, na cadeia produtiva e tal. Isso gerou uma anomalia e guerras fiscais, assim, insuperáveis, né? E a transferência de mercadoria do mesmo titular, respondendo a essa lógica e tal, né, ela também ficou ali calcada no estabelecimento. E aí você começa a ter o problema. Se você transfere para outro estado, vai capturar a capacidade contributiva do consumidor final, como é que você leva o débito do tributo para lá, mas não leva o crédito? A técnica da não cumulatividade fica perdida. A meu ver, a grande arguição a se fazer, e acaba que agora a gente está de novo com uma tese de um século, né? O Supremo decide, depois nós vamos precisar de um século para resolver o problema criado, igual a tese de um século do PIS/COFINS, do ICMS na base de cálculo da PIS/COFINS, né? Eu acho que a grande arguição agora que se tem é, uma vez abraçada a técnica da não cumulatividade como mecanismo constitucional basilar do tributo, há de se admitir a transferência de créditos entre estabelecimentos do mesmo titular, onde não houve a incidência do tributo, sob pena de ser nulificada a técnica da não cumulatividade num tributo de repercussão, o que seria um grande absurdo, porque isso ia ferir a base desse tributo. Então, eu tendo a acreditar na possibilidade de transferência de créditos, tal qual se transfere mercadorias, você transferir créditos aí como uma permissão decorrente da técnica da não cumulatividade. O professor doutor André concorda com isso? Eu concordo plenamente e a minha dúvida é como os estados irão sobreviver nessa nova realidade. Eu não tenho nenhuma dúvida
de que o crédito tem que acompanhar o bem, e se não vier regulamentação, o judiciário vai determinar que isso seja feito. Na proporção do que foi transferido, né? Na proporção do que foi transferido sem incidência. Em homenagem à técnica da não cumulatividade, senão ela está nulificada. Né? Exato. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. A minha grande dúvida, e foi a analogia que eu fiz com a emenda Passos Porto, é como os estados vão tratar essa matéria. Porque, no que se refere à repartição de receitas entre si, porque a míngua de regra de transferência de crédito, como existe hoje, é preciso que ou os estados se reúnam e baixem um convênio no CONFAS, ou se faça uma lei complementar aditando a Lei Candir, tratando do tema, ou então vai ser judicializada a transferência do crédito. É por isso que eu falei em tese de um século, André. Sabe o que eu acho? Eu acho que a grande tendência na transferência de mercadoria entre estabelecimentos membros titular é de mandar o tributo para o estado do consumo. É a grande tendência de mandar para distribuidores que vão, salvo produção de commodities. Aí nós vamos ter um mecanismo horrível, né? Porque aí pode administrar em guerra fiscal de novo a transferência para qualquer lugar, né? Mandar, por exemplo, sem tributo em transferência para um determinado estado portuário, por exemplo, e deixar sem tributo um beneficiamento ou uma coisa nos produtores de commodities. Mas eu tenho a impressão que vai caminhar muito para o estado de consumo, o que vai dando cada vez mais uma formatação no ICMS que ele deveria ter, que é de ficar onde ocorre o consumo e não onde ocorre a produção, sabe? No destino, portanto. Talvez essa tendência seja inexorável, inevitável, inarredável, sabe? Não sei, professor André. Os números teriam de dizer. É isso. Eu vou, então, aproveitar já nesses 6 minutos finais e devolver a palavra ao nosso eminente conselheiro e conferencista, presidente Eduardo de Souza Assis, e aproveitando para indagar, né, se o presidente tem notícia de alguma evolução, seja no âmbito do CONFAS, da COTEP, para tratamento dessa questão da transferência de crédito, ou se vamos chegar em 2022 com esse tema ainda por resolver. Né? Então, presidente Eduardo, por gentileza, fique à vontade. Obrigado, doutor André. Aproveito para cumprimentar o mestre Onofre. Não vou falar de quantas datas que eu conheço, não, porque ele era recursos humanos nosso aqui na Fazenda, né? E eu, como chefe de administração fazendária, acabava relacionando com ele de uma maneira ou outra. Mas, antes de responder, eu queria chamar a atenção aqui de uma situação, porque eu fico feliz, sabe, quando vejo que a Mariel não tirou totalmente o pé das Minas Gerais, né? O sapatinho de Cinderela ficou aqui, porque ela falou assim, eu esqueci de falar aquele trem, sobre aquele trem. Falei, então estou satisfeito, eu ganhei meu dia, eu já vou poder falar lá no conselho que não perdemos a Mariel por completo. Mas e enalteço também as palavras dela, ela sempre muito consciente na sua estruturação de fundamentos, bacana de se ver. E agradecer a aula que os dois mestres nos deram aqui, né? Nós todos assistindo esse debate de doutor Onofre e doutor André, é uma dádiva, né? Um ganhado, um achado também, que nos levaremos conosco para a vida. Mas essa situação, ela realmente é muito complexa, né? Nenhum Estado está querendo perder. A lógica e a verdade é essa. E naquela linha que nós estávamos debatendo sobre o comodato, né, é exatamente o que ocorre, né? Assim, e principalmente a transferência entre estabelecimentos, porque, se observarmos bem, se essa decisão tivesse parado, falando, gente, vamos deixar continuar tributando a transferência, porque só está passando de um estabelecimento para o outro, não é aquela história do bolso esquerdo e do bolso direito, ao invés de fazer essa mexilhança toda aí que eles fizeram, que agora, e não temos resposta, viu, doutor André? Não tem nada para, né, como se diz assim, não tem nenhum pãozinho de queijo no forno, não. A coisa vai dar embate mesmo, pelo que eu estou vendo. Até a última conversa que tivemos aí foi
uns 15 dias atrás, num seminário colocado pela AFEM, que falou-se de reforma da 110, a proposta do Estado, e aí foi levantado esse tema. Não, ó, isso aí está em estudos. Mas é aquela velha história, né? Falou, ó, eu não quero ficar aqui estocando crédito e passando a parte melhor da alimentação lá para o outro se beneficiar com os débitos, né? Então, nesse aspecto, eu acho que vai ser uma pressão muito grande para que se resolva isso, principalmente aquele estado onde ele tem mais tentáculos em outros, né? Porque nesses sofrerão mais essa linha de situação aí, né? Porque a filial lá que está recebendo para debitar cheio, né? Quebrando completamente, como disse o doutor Onofre, a técnica como atividade, ela vai dar o grito, né? Olha, isso não é absurdo eu pagar 100%. E isso não é privilégio desse momento, né? Nós temos na cadeia produtiva alguns fatos nesse sentido, que a mercadoria é tributada num determinado momento, aí passa por ou diferida, e passa por uma situação de isenção, aí ele tributa diferimento, daí a pouco essa mercadoria ela entra numa cadeia produtiva que é tributado o produto final e se perde aquilo ali no meio do caminho. A situação que eu também vejo como mais salutar seria a tributação no destino, e acaba com isso, exime-se toda a produção, a cadeia de distribuição dessa maluquice, né, de débito e crédito, e aí vai lá no destino e cobra se tem que cobrar, de quem que se tem que cobrar, quem é o contribuinte de fato, né, nessa história toda aí. Muito obrigado novamente, agradeço a oportunidade de participação com vocês, aprendi muito, isso é muito bom. Mestre André, será que eu posso fazer uma pergunta final e complementar ao conselheiro Eduardo, por gentileza? Por favor, Pedro. Professor Eduardo, agora em termos práticos e encerrando com o tema que a gente começou, o Supremo, por fim, decidiu lá no tema 1052 que não incide ICMS sobre comodato. Transitou em julgado. Em termos do Conselho de Contribuintes, isso muda alguma coisa? Isso tem relevância? Isso alterou o cenário ou não? Eu até tinha notado aqui, fiquei empolgado em trazer a Mariel de volta para Minas e acabei não falando, porque ela citou essa situação, né? E no Conselho a gente vive essas nuances, né? Mesmo existindo decisões no Judiciário, o conselheiro, ele, por força do artigo 82 da Lei 6763, 75, né? Ele se vê tolhido de ir contra o que está previsto na legislação mineira. Não quer dizer com isso que a instrução normativa da SUTRI, né, 02/2009, ela prevaleça sobre isso, né? O conselheiro, no caso, ele pode interpretar diferente a legislação posta em Minas, como a Mariel colocou, trazendo as questões constitucionais, não pode alegar inconstitucionalidade por força desse mesmo artigo, mas ele pode muito bem interpretar a legislação mineira, que segue, obviamente, os ditames da Constituição, interpretar da forma como o Supremo está interpretando, o STJ, o TJ mineiro, né? Mas o que regula essa situação é essa, né? Esse cercamento que existe aí em torno da legislação mineira, que o conselheiro deve ter no momento da sua análise do voto. Por vezes, isso acaba mesmo causando injustiça, ao invés da justiça que é buscada na casa, né? Mas, e essa questão do comodato é um que nós vimos, né, os acordos, né, pegando fogo lá, porque o judiciário já definindo o contrário e os acordos se mantendo naquela linha de que não foi tributada a saída, então gera o estorno de crédito pela entrada. E, infelizmente, por enquanto, é isso que está vigindo, em função da legislação mineira. Bom, sem mais, eu quero agradecer ao conselheiro Eduardo de Souza Assis, né, a também conselheira Mariel, que preparou um excelente debate, e passar a palavra ao meu eminente colega, professor e amigo Onofre Alves Batista Júnior, para que faça o encerramento deste
Professor André, eu só posso fazer a introdução do encerramento feito pelo meu amigo e professor, né? A palavra final tem que ficar com o professor André Mendes. Mas antes eu queria saudar o meu amigo Eduardo Assis. Verdadeiramente, André, a gente hoje em dia não pode recordar há quanto tempo se conhece, não? Até porque o amigo também já tem algumas décadas que a gente se conhece, né? O tempo passa e a gente esquece que não é mais menino, embora às vezes até tenha alguns sintomas disso, né? Mas é um grande prazer tê-lo aqui, viu, Eduardo? É um evento que a gente tem um carinho enorme, um carinho tão grande quanto ao que temos pelo Conselho de Contribuintes, pela seriedade, né, pela técnica e pela forma pela qual o Estado de Minas Gerais resolve as suas pendências na fase administrativa, não deixando, na verdade, quase nada para o judiciário, né? A não ser casos que em outros estados começaram e às vezes geraram problemas. Quem dera pudéssemos resolver quase tudo no Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, né? Então é um grande prazer tê-lo aqui e uma satisfação estar com os colegas aqui. E assim fazemos o encerramento em introdução e retorno a palavra para o meu amigo André Mendes Moreira para bater, tal como o juiz de uma corte americana, o martelo final do evento de hoje. Então, só me resta agradecer a todos, né, e desejar uma boa tarde e uma boa semana para todos e reiterar os agradecimentos ao nosso palestrante e à nossa debatedora. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado, bom dia. Tchau, tchau, gente. Beijo para você, viu, Eduardo? Saudade de você. Outra? Beijo. É. Tchau, tchau, Obrigado, gente. bom dia.